Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o último vídeo dessa terceira aula, o quarto vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os TTGs. TTG é um acrônimo para tonalito, trongemito, granodiorito. São granitóides sódicos. Hoje, na sua maioria, eles estão expostos claramente como gnáises ou migmatitos. É muito difícil a gente achar um granitóide indeformado. Eles definem uma série de diferenciação sódica, tem uma distribuição muito típica de elementos terras raras, eles são fracionados nos terras raras pesados, tem uma depletação de terras raras, um empobrecimento de terras raras pesados, que é anômalo se a gente for comparar com os granitos atuais. Como ele é a primeira crosta diferenciada, provavelmente sua gênese pode estar associada com fusão de gabros, basaltos hidratados, e a gente ainda precisa de um pouco mais de estudo nesses TTGs para entender bem a definição da sua petrogênese. Eles são razoavelmente homogêneos e ocorrem praticamente em todas as regiões onde a gente tem crosta arqueana exposta no mundo. Só para lembrar, essas são as regiões onde ocorre o maior acúmulo de crosta arqueana. Elas ocorrem em diversos locais no mundo afora, e quando a gente vai olhar, sempre tem um TTG no meio. A gente pensa em dois processos para a gênese dos TTGs. De um lado, tem algo que seria semelhante à subducção de uma placa oceânica. Do outro, seria a fusão parcial de meltes basálticos na base do que seria algo similar a um platô oceânico, ou seja, uma litosfera que começa a se formar um pouco mais espessada. E enquanto eu estou comentando sobre essa gênese, no fundo está passando fotos de TTGs de tudo quanto é lugar do globo. E inclusive TTGs que a gente tem aqui na região, no Craton do São Francisco, no Craton Amazonas, a gente tem muita litosfera arqueana exposta, e é muito comum ter gnáises TTGs nessas regiões. Entrando para a parte de composição, o que vai diferenciar então o TTG de um granito clássico de arco, por exemplo, um arco moderno? Se a gente for pegar o diagrama de TAS, dá para notar que ele tem uma grande aglomeração aqui na região do diorito até ir para o granito. O que vai distinguir, eles têm um teor de sílica alto, isso daí realmente é superior a 64%, é bastante se a gente for lembrar lá da outra aula dos comatiitos, que tem entre 40 e 45, 64% é um teor muito alto. Eles têm mais sódio e um baixo teor de potássio, isso já diferencia bastante. E outra coisa, ele também é empobrecido em minerais ferro-magnesianos. Seria algo análogo aos adaquitos. Adaquitos eu vou falar nas aulas mais adiante, quando entrar na parte da tectônica do Proterozoico. Detalhando um pouco mais a composição dos TTGs, em termos de elementos maiores, eles plotam aqui no cantinho sódico, quando a gente compara sódio, cálcio e potássio, enquanto os granitos modernos eles se distribuem por uma curva de evolução cálcio-alcalina. Os trongemitos ficam basicamente, os TTGs, perdão, ficam basicamente no campo sódico aqui dos trongemitos. Ainda, quando a gente começa a pegar o diagrama anortita, albita, ortoclásio, eles continuam principalmente mais próximos da albita, não vão muito para a anortita, eles chegam no máximo ali a um oligoclásio, e quando vai comparar a parte do diagrama QAP, ou seja, quartzo, feldspatos alcalinos e plagioclásio, eles tendem a se juntar nessa região aqui, que seria o tonalito e o trongemito que caem aqui, e indo depois para o ramo do granodiorito. Isso para elementos maiores. Quando a gente vai entrar nos terras raras, ele tem um padrão de enriquecimento em terras raras leve muito acentuado. Aqui é sempre uma comparação de TTGs com granitos modernos. Olha que até que os terras raras leve, principalmente o lantânio aqui, é muito similar com o granito moderno. Cerca de 100 vezes a composição de um condrito. Aqui está tudo normalizado para condrito. A depletação de terras raras pesados, ou o empobrecimento em terras raras pesados, é que é muito marcante nos TTGs.
O que isso quer dizer? Quando a gente vai pegar a diferenciação, eles são absurdamente empobrecidos nesses elementos que ficam um pouco mais imóveis, que não saem quando começa essa primeira diferenciação, e os elementos terras raras leves, que são um pouco mais móveis, acaba que vai junto e fica tudo aqui no TTG. Uma razão que é muito utilizada para se notar qual que é a quantidade de elementos mais móveis contra menos móveis que uma rocha tem é a razão lantânio por ITEB, ou seja, um terra rara leve por um terra rara pesado. E logicamente que essa razão vai ser muito alta nos TTGs, porque você tem muito lantânio e quase nada de ITEB. Uma outra diferença bem interessante que vale a pena ressaltar é que os TTGs não têm anomalia de európio quase nunca. E os granitos modernos comumente têm essa anomalia de európio, que a gente vai olhar muitas vezes ali para a questão dos feldspatos. Os TTGs quase nunca a gente enxerga essa anomalia. E esse gráfico é bem interessante, que ele mostra a formação de crosta, o tanto de crosta que foi formada de acordo com o tempo. Então, a gente tem desde a formação da Terra em 4,5 gigaanos até os dias atuais, aqui seria 100% da crosta, e diferentes modelos, cada um com seu autor descrito aqui, para gênese de crosta. Como que a crosta terrestre foi formada. É meio que um consenso que até por volta de 2,5 gigaanos, no mínimo 75% da crosta já tinha sido gerada. Então o resto foi só retrabalhamento. E desses 75 ou 90 ou 100% da crosta que foi gerada até o Arqueano, 90% da crosta era formada por TTG. Isso é um consenso. E o resto vai sendo ou comatito ou o restante da sequência de um greenstone. O Kent Conde, que é o autor de diversos livros, ele fala: a história da Terra pode ser contada basicamente como a história de um comatito, basalto, tonalita e granito. O resto são diferenciações que vieram um pouquinho depois, que chegaram depois aí no Proterozoico afora. Para finalizar essa parte sobre o Arqueano, vale a pena a gente falar sobre a história da evolução da vida. No Arqueano começa a fauna eucarionte, que é esse tipo de célula aqui. O desenvolvimento da fauna eucarionte é importantíssimo. Ela se deu por volta de 2,3 a 1,8 gigaanos, ou seja, fim do Arqueano, início do Paleoproterozoico. E com mais fauna eucarionte, a gente começa a ter mais atividade biológica. Mais fauna eucarionte, mais atividade biológica, começa a ter maior acúmulo de oxigênio na atmosfera. As grandes oxigenações da atmosfera levam à deposição de óxidos, que são a formação ferrífera bandada. As formações ferríferas, o ferro estava antes acumulado na forma de íons. Quando você tem uma explosão de vida, explode oxigênio na atmosfera, ele vai para dentro do mar e começa a depositar as formações ferríferas. As células eucariontes, elas marcam ainda uma outra grande variação na fauna. Por possuírem células sexuais, é a primeira vez que é possível marcar uma combinação de material genético. Então começa uma série de transformações por adaptação. Aqui só um comparativo entre células eucariontes e procariontes, como as eucarióticas são absurdamente mais complexas. E aí o principal delas é a formação do oxigênio na atmosfera. Com a oxigenação leva a depósitos gigantescos de bife, de formação ferrífera bandada. Isso vai ser detalhado mais também na aula de depósitos, mas o que é interessante quando a gente pega um quadro de distribuição da oxigenação e de depósitos de formação ferrífera, fica claríssimo que no Arqueano grande parte das formações ferríferas bandadas do mundo inteiro se formaram. E aqui a gente finaliza a parte do Arqueano. Na próxima aula começa a entrar no Proterozoico e Fanerozoico para a tectônica moderna. Valeu!